Caramba, hoje o tema é legal, hoje o tema é legal. Hoje nós vamos falar sobre lei da atração, cocriação, como é que isso tudo funciona, mas vamos começar às 10 horas em ponto, beleza? Então, quem quiser vai no banheiro, vai tomar uma água, porque hoje a aula é longa e hoje é assim, ó, é necessário compreensão para conseguir compreender na real. Na real é necessário, eu vou ter que dar uma carga de conhecimento de como a gente, de como age o nosso corpo energético, para que vocês compreendam como é que eu consigo trazer à realidade a lei da atração, como é que eu consigo trazer à realidade a manifestação e a cocriação do próprio destino. Porque é muito fácil as pessoas simplesmente trazerem aqueles mantras e aquelas coisas assim, jogarem em cima das pessoas e deixarem assim, tipo, repete isso 108 vezes que isso vai funcionar para você. E na realidade não é assim, né? E na realidade nós temos que estar em comunhão com o nosso próprio ser. Nós temos que estar em comunhão com a nossa própria essência. Então nós temos que alinhar, literalmente alinhar o nosso campo energético. Pessoal, eu vou pegar meu café. Vocês também se preparem. Às 10 horas eu vou começar como uma... Hoje vai ser basicamente que nem uma aula mesmo, né, para a gente entender o que a gente está fazendo de errado, como é que a gente pode transformar essa situação, o que realmente está me travando, por quê? Porque hoje é praticamente assim, ó, é uma trajetória completa. Porque eu digo que a manifestação dos desejos e a cocriação da realidade, ela é o último patamar a ser alcançado. Existem muitos outros patamares anteriores, né? Exatamente para o alinhamento, para que eu possa chegar a ser o que eu quero ser, eu preciso ter uma trajetória de me tornar aquilo. Então, se eu quero ser um terapeuta, eu tenho que me tornar um terapeuta. Eu tenho uma trajetória a percorrer até chegar lá. Então, como é que eu faço isso aqui acontecer de uma maneira que vai simplesmente fluir e a gente entra no estado de flow? Mas para entrar no estado de flow, a gente precisa estar... eu vou pegar meu café lá e em seguida eu começo para a gente falar aqui sobre isso. Vocês acreditam que eu não tinha botado água para aquecer? Pois então, é que assim, ó, é tudo muito natural. O estado de flow, ele é muito natural. É isso que a gente vai tentar, a gente vai tentar compreender hoje, tá? Por quê? Porque não é com esforço. Na realidade, o único esforço é para entrar no meio que vai me carregar para ele. O estado de flow é o estado onde tudo acontece com facilidade, com leveza, com tranquilidade, sabe? Onde as coisas simplesmente vão. Bom dia! Então hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. O que está faltando? Por que eu estou com pensamento positivo e a coisa não está fluindo? Por que eu tô querendo e por que eu tô falando, eu tô mentalizando, eu tô mandando pro universo tanto pensamento, tanto desejo, tanto amor, tanta coisa boa que eu tô mandando pro universo, o universo me manda essas coisas horrorosas. Ai, o que tá acontecendo? Vamos entender hoje o que está acontecendo? Está desalinhado, não adianta botar o corpo mental para funcionar e o corpo físico não está funcionando e o corpo espiritual não estão funcionando. Então, por isso que eu digo assim, ó, antes de eu começar a cantar tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem para mim. Eu preciso entender o porquê que eu estou cantando isso. E detalhe, eu tenho que entender o que eu quero. Outra coisa que é muito legal que as pessoas falam pra caramba, eu quero o que eu mereço. Olha pro espelho e diz pra mim exatamente o que tu merece. Eu vou ligar a luz ali e vou pegar meu café que agora a água tá quente. E vou ligar a luz. Agora vai ficar legal.
Não, a água ainda não tá quente, não tá quente. Bom, 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 bom. Faltam 3 minutos pra gente começar, e aí eu vou começar pra valer como um formato de aula mesmo, tá? Quem perder, quem chegar depois aí, o pessoal vai estar lá no YouTube, né? Porque essa é uma live assim que eu digo assim, é muito esclarecedora para muita gente que está vivendo em situações difíceis. Não está conseguindo ter relacionamento, não está conseguindo prosperar nos estudos, não está conseguindo prosperar no trabalho, sabe? Muitas vezes as pessoas acham e são julgadas como preguiçosas, como vagabundas, como gente que não quer nada com nada, gente que não está nem aí para nada, enquanto na realidade não tem nada a ver com isso. A pessoa está cheia de bloqueios, está cheia de crença limitante, está cheia de pensamento contrário, entende? Então, assim, há um desequilíbrio. Enquanto houver um desequilíbrio, não tem como haver, não tem como haver melhoria, não tem como haver avanço. Pensa o seguinte, uma pessoa que está desequilibrada, vamos dizer, uma pessoa com labirintite, ela está caminhando na rua, o que vai acontecer com ela? Ela vai para um lado, ela vai para o outro. Ela vai conseguir caminhar na mesma velocidade que a outra pessoa que está tranquila ali, que está equilibrada? Não vai. Não vai. Então, assim, ó, é uma das coisas que a gente vai conversar hoje. O alinhamento começa sabendo onde eu quero estar e o que eu quero fazer. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, assim, ó, hoje é literalmente, oi Sheila, obrigado pelos presentes que você está mandando, muito agradecido você e a outra moça que mandou ali também, agradeço, tá? Eu só quero terminar de pegar o meu café para a gente começar em formato de aula mesmo, tá? Quem perder vai estar lá no YouTube depois, para a gente pegar e entender o porquê que a gente não está conseguindo cocriar, o porquê que eu estou mentalizando e estou mandando para o universo algo que eu quero que venha para mim. Eu preciso daquela pessoa maravilhosa na minha vida, aquela pessoa que vai me tratar assim, que vai me tratar sabe, que E aí quando vê, aparece aquela outra pessoa e aquela pessoa é um lixo de pessoa. Ai, mas eu estava jogando para o universo. E o perigo de algumas questões também que eu quero falar sobre com vocês, tá? A internet está trazendo muita informação para vocês. Tá jogando muita coisa para vocês. Então tem gente chegando nas consultas comigo falando assim, ó, eu sei que eu tenho problema com os meus pais. Eu fiz uma constelação familiar e eu já sei disso. Saber disso não quer dizer solucionar, e saber disso não ajuda nada você se você não souber o que fazer com isso. É preciso terapia, é preciso tratamento. Saber que você tem um bloqueio por conta da maneira como os teus pais agiram contigo não faz que tu resolva esse bloqueio. Saber disso não muda o teu subconsciente e não cura o bloqueio. Então, o que tem gente fazendo? Trazendo à tona o problema, ficando depressivo com o problema na mão, apenas utilizando o problema para achar um responsável e jogar a culpa em cima. Não cura. Não ajuda. Então, assim, ó, você percebeu, você acha que tem alguma coisa relacionada àquilo, procura alguém especializado para realmente poder te ajudar e não ficar nesse caminho. Por quê? Porque o que eu estou vendo é isso, está vindo muito conhecimento, as pessoas estão estudando por conta própria, estão trazendo seus problemas da infância à tona no presente, sozinhas dentro de casa através de uma tela. Paz e luz, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Gabriela. Tá? Trazendo o problema e jogando simplesmente na cara. Tá aqui, o problema é esse. Meu pai foi narcisista, minha mãe foi narcisista. Beleza. E agora? Eu já sei que meu pai foi narcisista, mas e aí? Porque é isso que está acontecendo. E aí está adoecendo mais ainda o povo. Por quê? Porque ao invés de procurar resolver esse problema, ele acha quem culpar. A culpa é do meu pai. Eu sou um fudido na vida porque a culpa é do meu pai. Porque meu pai não me ajudou, porque meu pai não me auxiliou, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo. Eu sou uma merda na minha vida, por quê? Porque a minha mãe isso, porque a minha mãe aquilo, porque a minha mãe aquele outro. E aí eu só tenho a quem culpar e eu sou conformado com isso.
Esse é o problema de se tratar sozinho. Porque não é tratar, é simplesmente trazer o problema para a luz. Trazer o problema para a luz é o primeiro passo para tratar. É o primeiro, não é o último. A cura é como eu digo assim, ó, primeiro tem que desinfetar a ferida, tem que limpar a podridão, tem que meter a mão, tem que tirar o pus, tem que tirar a larva, tem que tirar o bicho que está crescendo ali naquela ferida. Tem que passar o remédio, depois tem que suturar e ainda vem a recuperação, a cicatrização. Não é porque é uma ferida de alma que tu trazer ela para a luz, que tu enxergar a ferida na tua pele vai curar sozinha. Existe um tratamento, existe uma maneira de limpar. Eu sozinho em casa não vou suturar uma ferida na minha perna. Então por que eu vou mexer na minha mente, no meu espírito e no meu interior? Tô fazendo uma cagada sem tamanho e não tô percebendo. Agora meu café tá pronto. Aham, agora sim. Água, café, prontos para começar então? Pessoal, vamos lá, tá? Primeiro vamos conversar. Seguinte, quem entrou agora, nós vamos começar a fazer uma aula sobre para entender o porquê que a nossa vida não está andando e para entender como é que a gente pode realmente manifestar a nossa verdadeira vontade, o nosso verdadeiro desejo, aquilo que nós realmente buscamos encontrar, tá? A plenitude, a felicidade, o marido perfeito, o trabalho perfeito, a situação melhor de vida, né? Claro que perfeição a gente nunca vai alcançar, nós somos seres humanos e nós somos seres emocionais, então as emoções têm altos e baixos. Mas a gente pode ter baixos muito mais altos e altos muito mais altos do que os baixos que nós estamos tendo agora. Né? Então a gente precisa entender que crenças como dinheiro não traz felicidade é uma coisa que vai derrubar a nossa vida, que ela vai jogar a tua vida no lixo, tá? Por conta simplesmente de um pensamento, mas que dinheiro não traz felicidade, não traz, mas é como se fala por aí, né? Chorar em Paris é bem mais legal do que chorar no Brasil. Então, nós temos que entender que são crenças que vão nos barrar, beleza. Essa é uma das coisas, tá? Mas o principal é que nós temos que começar pelo nosso entendimento do nosso campo áurico, do nosso campo energético. Nós, aqui na terceira dimensão, nós temos acesso claro a 3 das nossas dimensões, das nossas 7 dimensões, tá? Então nós temos acesso ao nosso corpo físico, nós temos acesso ao nosso corpo mental, e nós temos mental / emocional, tá? E nós temos o aspecto, nós temos acesso ao nosso campo espiritual. Então nós estamos ligados pelo menos em 3 dimensões prioritárias, que estão aqui facilmente ao nosso alcance. Tá? Então, para que eu possa movimentar o espiritual, eu preciso acessar o meu mental. Para que eu possa acessar o meu mental, eu preciso acessar o meu emocional e o meu espiritual, que é a parte da nossa alma. Ou seja, nós somos inteiros como corpo, alma e espírito. E a essas 3 dimensões nós temos total acesso. Tá? Com essas 3 dimensões em desequilíbrio, nós teremos uma dificuldade absurda de fazer qualquer coisa.
Porque o nosso próprio ser, como completo, ele não está satisfeito. É como vamos por questões bem práticas, tá? O teu corpo ele começa a reagir quando tu começa a fazer o mesmo exercício diariamente. Ele tem uma reação natural. Então essa reação natural é o quê? É a modificação que ele precisa fazer para suportar aquela nova intensidade que ele está passando. Por exemplo, vou para academia. Teu corpo físico ele vai ter um processo de adaptação a isso. Esse processo de adaptação é um fortalecimento dos músculos, de tudo aquilo que você fere quando você vai lá. Percebe? Quando nós estamos brigados com o nosso campo emocional ou com o nosso campo espiritual, quando o meu campo físico ele não está correspondendo ao meu campo emocional e o meu campo emocional não está correspondendo ao meu campo físico, ou simplesmente um deles estiver em desequilíbrio, eu vou sempre ter uma sensação de que falta alguma coisa. Eu vou sempre ter a sensação de que a situação tá legal, mas não tá o suficiente. Eu sempre vou ter aquela sensação de que tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Tá? Então vamos entender. Meu corpo, sou feito de alma, de corpo, alma e espírito. Se o meu corpo não estiver agindo de acordo com a minha alma, o meu corpo padece. O meu corpo começa a reclamar. O meu corpo adoece. Por quê? Porque a alma é quem comanda o corpo. A minha mente é quem comanda o meu corpo. Se o meu corpo não está satisfeito com os comandos da alma, ou não está em concordância com o comando da alma, você não vai prosperar. Você não vai conseguir criar nada nem cocriar nada. Então a primeira coisa para conseguir alcançar a manifestação é o autoconhecimento. Porque no autoconhecimento eu vou trazer para fora as dores. Eu vou trazer para fora os bloqueios. No autoconhecimento eu vou perceber qual é o sentimento que me incomoda. Eu vou perceber aquilo que eu deixei de fazer porque me disseram que não era bom fazer. Eu vou conseguir perceber aquilo que eu parei de fazer, mas eu amava fazer. E aí, nesse momento, eu começo a aceitar corporeamente o comando que vem da alma. Do deleite, daquilo que eu realmente queria estar fazendo hoje, mas eu abandonei. Ou porque foi medito. Eu sempre conto a história da sessão da moça de uma senhora que sonhava em ser cantora e achava lindo aquilo tudo, mas que nunca conseguiu cantar porque um dia na infância pegou um microfone de caneta, começou a cantar e o pai disse para ela que aquilo era uma bobagem, que aquilo não dava dinheiro. Aí eu digo para você o seguinte, se você tem um sonho mirabolante desse que ficou para trás, eu vou te dizer assim, ó, as pessoas falam por elas. Porque elas não tiveram coragem de correr atrás do sonho delas, elas diminuem aqueles que correm. Ou elas tentam mostrar para outra que a outra não é capaz tanto quanto ela não foi. Porque ser cantor não significa ser famoso. Quantos são felizes e cantam e se sustentam cantando em bares, em boates de noite? No dia a dia, todo lugar precisa de música para animar. E aí você percebe que
o teu alinhamento, e aí no outro, foi legal da história que no outro dia depois do atendimento, ela foi cantar num karaokê para se libertar, para soltar a emoção dela e soltar aquela coisa que ela estava trancada dentro dela. E aí eu digo assim, mas Alex, é tão difícil eu me alinhar, é tão difícil, como é que eu agora com a minha idade vou mudar? Crença limitante. Já está cheia de crenças limitantes. Corpo físico está totalmente bloqueado para os desígnios da alma, você nunca vai atingir a plenitude. É preciso abrir o coração, é preciso abrir o corpo e preciso principalmente abrir a mente. E o abrir a mente é se libertar de todas essas crenças que dizem que você não pode, que você não consegue, que não dá certo, que a tua idade já não serve mais, que o teu caminho não é esse. Quem sabe da tua vida, quem sabe do teu corpo, do teu espírito é a tua alma. Então, se você está em desequilíbrio corpóreo com a alma, você nunca vai alcançar porcaria nenhuma. Porque você está em conflito de você com você mesmo. Um monte de porcaria que a mente dos outros colocou na tua, de que tu não era capaz, de que tu não pode, de que tu não consegue, de que é difícil, de que o mundo não é assim, de que é impossível, tá atraindo isso para ti. É por isso que o primeiro passo para conseguir chegar na manifestação é o autoconhecimento. E a autocura, porque eu preciso perceber, opa, eu estou sendo arrogante. Se é desse jeito que precisa ser feito, eu tenho que baixar a minha bola e fazer desse jeito primeiro para entender o porquê que é desse jeito, para depois eu poder evoluir. Bom dia, Nanda. Bom dia, pessoal. Então, para a manifestação ocorrer, eu preciso estar obedecendo a minha alma, obedecendo o meu instinto, o que eu nasci para fazer. É difícil muitas vezes encontrar isso. Às vezes são 2, 3 sessões para a gente conseguir chegar nessa resposta. Porque às vezes foi tão pequenininha que a gente foi retraído. Em todos os sentidos. A grande parte da não manifestação que nós fazemos está por causa do nosso campo emocional e mental. Porque o que nós vemos é o que nós enxergamos. O que nós enxergamos é o que nós guardamos aqui. Mas a interpretação que nós fazemos gera o que nós carregamos aqui, ó. No nosso chakra cardíaco, ou seja, o sentimento. Sentimento gera energia, pensamento não. Então é preciso querer. Para que eu consiga criar, eu preciso realmente querer. E para que eu realmente queira, eu preciso estar em comum acordo com a minha alma, alinhado com o meu propósito de vida. Para isso, eu preciso descobrir o que foi dentro de mim que tentaram me roubar. O que foi dentro de mim que tentaram arrancar de mim com palavras, com sentimentos, com deboches, com piadas, com rejeições, dizendo que eu não era capaz, que eu não conseguia, que não era possível, que eu não ia alcançar. Quantos? Então, o primeiro passo para chegar à manifestação é o alinhamento com a alma. É o alinhamento com a verdadeira essência, que vem, logicamente, do espiritual. A gente sente o campo espiritual da gente no nosso campo físico e emocional.
que é a nossa terceira dimensão conhecida, a nossa terceira dimensão acessável. Só que nós só acessamos a terceira dimensão quando nós conseguimos acessar a mente. É por isso que os mantras funcionam. É por isso que os mantras funcionam num sentimento de drill. O que é um drill? É uma ferramenta de perfuração. Então, o drill é eu insistir tanto numa coisa que aquilo entra perfurando. Então, como é que o mantra funciona? O mantra funciona cansando o corpo, num primeiro estágio, para perfurar a mente, entrar no subconsciente e só aí começar a gerar um sentimento de manifestação espiritual. É por isso que nos templos, mesmo que seja para repetir o mantra 108 vezes, existe música, existe incenso, existe um ambiente de paz e tranquilidade para aquilo ali acontecer. Para propiciar toda a manifestação espiritual que pode ocorrer. Então não adianta eu querer pular a parte do campo físico já para o mental e meter-lhe mantra, porque é como se você estivesse botando água limpa numa piscina de água suja. Vai botar água limpa? Vai diminuir? Vai diminuir a sujeira? Vai sanar o problema? Não. Vai cocriar uma coisa diferente? Talvez ali vai melhorar a situação, mas você vai decidir na metade do mantra. Se o mantra era para fazer 21 dias, você vai desistir no 14º. Por quê? Porque não é muito forte, é muito forçado. Eu preciso cansar o corpo físico. Não é assim que se faz a manifestação. A manifestação ela é natural. Ela é pacífica. A única coisa que eu tenho que fazer, em guerra talvez, é libertar o meu corpo. Me libertar das amarras mentais que foram colocadas em mim para conseguir mover o meu corpo em direção àquilo que eu quero fazer. Tá? Então assim, não adianta você querer progredir com uma loja de roupa se você a vida inteira você quis ser cabeleireira. Não adianta. Nunca vai dar certo. Nunca. Não adianta tu querer ser uma grande empresária do ramo da estética se tu não gosta de maquiagem. Os melhores profissionais nas áreas deles amam o que fazem. E nunca ouviram as críticas e as bobagens que os outros falavam, eles se bloqueavam para isso. Durante a pandemia, eu maratonei os documentários de todas as pessoas de sucesso que tinha em todos os streamers da época. Eu vi vídeo do Renato Russo, eu vi vídeo do Mário Quintana, eu vi vídeo do Tom Jobim, eu vi o documentário do Cazuza, eu vi o documentário do Ayrton Senna, eu vi o documentário do Barão Vermelho, eu vi o documentário do Paralamas do Sucesso, eu vi todos que tinha para ver na época. E eu procurei o ponto em comum entre todos. Eu olhei interpretando. Eu olhei prestando atenção e conectando as histórias uma nas outras. Para ver o que tinha de ponto em comum. Como é que esses caras chegaram no sucesso. Chegaram a ser conhecidos no mundo inteiro numa época que a internet nem existia. O que esses caras tinham. O que esses caras buscavam. O que esses caras faziam. Simplesmente, eles faziam o que eles queriam. E assim, é surreal de perceber isso. Eles faziam o que eles queriam. A música é minha. Falavam do Renato Russo que era desafinado, que não sabia cantar.
Adiantou? Nem toda a técnica do mundo derrubou o cara. O Senna, a força, a vontade dele de vencer, por quê? Porque ele amava aquilo ali. Ele gostava daquilo ali. Era um cara que pegava o carro, que saía, ele fazia 2 voltas, pelo menos, caminhando antes, no circuito antes de correr. Entende? Então assim, ó, não dá para prosperar onde tu não cabe. Não dá para prosperar onde não é o teu lugar. Você vai estar sempre adoecendo o teu corpo vai reclamar. Bom dia, Vanessa. O estado de flow, ele só acontece quando você está onde você sente que gostaria de estar e que quer estar. Pode ser que você se decepcione, sim, mas a vida é feita de escolhas. E escolher pelo menos estar num lugar onde você vai estar provavelmente mais feliz é sempre a melhor escolha. Entende? Bom dia, Gabriela. Tá? Não tem como. Se tu não gosta de roupa, não dá para te pegar e vender roupa na casa em casa, porque tu nunca vai prosperar com isso. Agora, se tu gosta, tu vai saber que roupa comprar, tu vai saber indicar a roupa para tua cliente, tu vai saber direcionar e isso vai te trazer mais e mais cliente e isso vai fazer tu prosperar. Então, quando você perde um emprego, quando você sai de um emprego, quando você perde um relacionamento, quando você sai de um relacionamento, a primeira coisa a perguntar é: por que que esse relacionamento não estava de acordo com aquilo que eu quero? Visualiza e marca. Um relacionamento é para aprender. O final de um relacionamento é para aprender e não cometer as mesmas questões de novo. Entende? Bom dia, Milena. Só que aí nós temos que entender também que nós temos uma sociedade que nos enche a parte do nosso corpo de bloqueios. Você não pode fazer isso porque você é isso. Você não pode fazer aquilo porque isso. Você não pode. Não! Músico? Não, vai passar fome. Não, você não pode ser ator. Vai morrer de fome. Pessoal, se eu tivesse o dom de ser ator, eu já tinha explodido aqui no TikTok. Eu não tenho. Entende? Mas é lindo. É lindo. Eu digo assim, ó, se eu fosse ator, eu já teria explodido. Por quê? Porque eu saberia usar essa ferramenta. Porque eu gostaria de usar, eu gostaria de agir assim. A minha vocação, a minha tarefa, o que eu gosto de fazer é trazer esclarecimento para as pessoas, é mostrar posicionamentos e pontos de vista. Abrir a cabeça, dizer assim, ó, sabe aquilo que teu pai te falou, aquilo não tem valor. Tu não precisa estar casada para estar feliz. Tu não precisa ter filhos para ser mulher. Tu não precisa. E tu pode viver bem sim, sem se culpar por isso. A gente só precisa desconectar essa energia. Por quê? Porque essa energia conecta. Se teu pai esperava que tu fosse uma coisa que tu não é, tu vai ter uma sensação de culpa. Entendeu? E aí tu tem que dizer, eu não aceito essa culpa não é minha porque eu não fiz isso, eu não tenho que viver isso. Eu não sou obrigado a viver vontade de ninguém, eu não sou obrigado a viver pensamento de ninguém, eu não sou obrigado a viver nada de ninguém. Eu tenho que fazer as coisas por mim. Se solta, canta, faz o teu show no chuveiro, faz o teu show em casa, abre o teu caminho, bota a tua cara aqui na internet, começa a enfrentar essa vergonha, bota a tua cara na internet, começa a cantar os teus vídeos aqui no TikTok, faz a tua história acontecer. Porque se tu não alinhar o teu corpo com o teu espírito, isso nunca vai acontecer. Tu vai sempre viver na frustração de ter quisto e não ter conseguido. Olá, Carvalho Mandalas. Entende?
É libertação mesmo. Hoje eu vi um cara falando aqui na internet que assim, ó, como é que é? Que o ser humano sente culpa depois de transar porque isso não vem de Deus. Meu Deus, que animal doente é esse que bota o ser humano contra si mesmo na sua essência? Pessoal, sabe o que acontece depois de uma relação? Teu índice de dopamina subiu ao extremo. É natural que quando ele baixe você se sinta. Não tem nada a ver com culpa do divino. As igrejas botaram pecado mortal em sexo, botaram pecado mortal em se divertir, botaram pecado mortal em viver a vida em paz. E isso não é um monte de amarras que recai sobre a gente e a gente não percebe. E então, assim, ó, existe uma galera de gente que está infeliz porque está vivendo amarrada no sentimento dos outros. Que tenta viver a sua vida, que tenta alinhar o seu corpo, o seu espírito, a sua mente, a sua alma, e não está conseguindo, por quê? Porque a alma está presa naqueles laços de palavra, no sentimento de culpa com... Sabe, pessoal, assim, ó, mulheres que se divorciaram e que o pai acha que não deveriam ter se divorciado, nunca conseguem se relacionar de novo direito. Existe. Sabe? Existe também muitos filhos homossexuais, filhas homossexuais, que por mais que levem a sua vida, sempre se sentem culpados pelo que são. Por quê? Porque uma sociedade colocou uma carga energética em cima dessas pessoas, que você tem que ser, que você precisa ser, que você tem que fazer, que você tem que agradar, que você precisa, que sufoca. E entra na alma, entra no subconsciente, entra na mente. E a mente gera o sentimento. E o sentimento, ele gera energia. Gente frustrada atrai gente frustrada. Gente feliz atrai gente feliz. Ai, mas eu tenho dedo podre. Talvez porque você inteiro esteja podre. Ai, como é que tu fala isso? Sim, porque é verdade. Não há possibilidade de você estar no lugar certo, atraindo a coisa errada. Não tem como. Se o teu dedo tá podre, talvez você inteira esteja. Porque tá machucada, tá ferida, foi traída, foi abandonada, foi xingada pelo pai, sentiu a vida inteira a humilhação de homens nas costas. Não é ferida de que você esteja podre porque você quer e porque você não vale nada. É ferida por causa que você se afetou e se deixou afetar por tudo aquilo que te fizeram. E foi afetada, logicamente. Por isso que eu digo, o primeiro momento é autoconhecimento. O que eu tenho de amarra? O que eu tenho de dor? O que eu tenho de vergonha? O que eu tenho de tristeza? O que eu tenho dessas questões dentro de mim que eu preciso me livrar? Eu preciso botar para fora. Eu preciso tirar isso de dentro de mim, eu preciso curar. E aí as pessoas acham que simplesmente ficar sabendo disso é curar. Pessoal, botar para fora, curar isso, é vomitar. É literalmente você encontrar com a pessoa, meter o dedo na cara e dizer o que tu sente. Por quê? Porque nós fomos ensinados e fomos coibidos a vida inteira a fazer isso. Aí o que a gente fica? Apodrecendo por dentro. Com esse monte de verme astral, com esse monte de larvinha se alimentando da nossa energia. Aí
você descobre o autoconhecimento. Bom, vamos alinhar o corpo. Beleza, show de bola. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Beleza, ai Alex, eu sempre quis isso, mas eu não consigo porque eu tenho muita vergonha. Eu sempre quis fazer um TikTok para mim e falar sobre o que eu conheço de espiritualidade, mas eu tenho muita vergonha, eu não consigo me expor. Ah, tá, entendi. Então vamos ver o que gera essa vergonha? Vamos conversar sobre a infância. Teve algum momento em que você foi isso, que aconteceu aquilo, que aconteceu? Teve. Tá, então vamos lá, vamos fazer uma cura com o pai? Ah, foi o pai que te humilhou naquela situação, disse que você era gorda e feia, né? Tá, então vamos fazer uma cura? Vamos voltar lá? Vamos libertar essa criança dessa dor? Porque essa criança lá, ela entendeu que ela é feia e gorda. E isso gravou na mente dela e virou uma realidade absoluta na alma dela. Então a gente também tem que curar a alma. A gente também tem que limpar a alma. Aí quando a gente começa a mudar as crenças limitantes, quando a gente começa a tirar a vergonha, quando a gente começa a tirar a timidez, a geral começa a pau. Como assim? Você começa a desagradar todo mundo, porque você tá pouco se fudendo, porque os outros estão falando, porque os outros estão pensando, porque você é mãe, você é tio, você é tia, você é avô, você é avó, você é pai, você é irmã, você é marido, você é namorado, você é mulher, você... Eu tô alinhado, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso e foda-se. Ah, mas não sei o que... Ai, mas que feio, porque não sei o que... Pra puta que pariu! Eu vou fazer o que eu quero fazer porque eu me sinto bem fazendo e quem não gosta que se foda. Opa, mudou o sentimento. Mudou a pessoa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa agora, ela não se importa com o que eu penso. Ela se tornou uma pessoa perigosa, eu preciso falar mal dela. Eu preciso diminuir ela. Eu preciso dizer que o que ela tá fazendo é fraco. Pra quê? Porque eu não consigo ser como ela. Eu queria ser como ela, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu tô cheia de bloqueios também. Então eu tenho que jogar essa energia pra lá. Aí eu entro com o espiritual. Aí é que eu falo meu salmo, aí é que eu levanto o meu espírito, aí é que eu levanto a minha força, eu tô indo pelo meu caminho. Não tem força negativa de lugar nenhum que vai me derrubar. Aí eu tenho fé, aí eu tenho força, aí eu tenho motivação, aí eu tenho desenvolvimento, aí eu tenho desempenho, aí eu materializo. Aí eu trago para o campo da realidade tudo aquilo que eu criei no campo do consciente, do subconsciente. E aí a gente entra para um assunto que é para outros momentos, que é sobre o hermetismo e a lei do mentalismo, a primeira lei, né? Que é aquela lei que diz que antes de nós existirmos, nós fomos frutos da mente do Criador. Ou seja, antes da gente criar qualquer coisa neste plano, nós temos que criar ele aqui. E não só criar, mas dar as ferramentas necessárias para a criação. Libertar o corpo das amarras de que sim, eu consigo fazer, sim, eu consigo evoluir, sim, eu consigo passar por cima disso, sim, eu vou, sim, eu não preciso me preocupar com o que os outros estão pensando, sim, eu vou me libertar do que os outros estão dizendo, sim, eu vou me... Entende? Aí eu alinhei tudo. Ai, mas Alex, estão me atacando no espiritual. Aí é outra história. Porque aí nós temos que defender o espiritual primeiro. É nessa hora que a gente apela, vamos dizer assim, né? Que a gente recorre para as questões de trabalho, para a questão de magia, para a questão de tudo mais. Porque muitas vezes, sim, as pessoas chegam comigo aqui no consultório de uma forma que muitas vezes, assim, ó, é tanta energia e tanto pensamento em cima delas que às vezes elas estão falando ali, eu tô limpando a aura delas ali mentalmente. Por quê? Porque o que ela está trazendo é tanta confusão que se eu entrar na energia dela na hora, eu não vou conseguir tratar ela, eu vou me confundir junto. E aí as pessoas chegam no final, elas já estão mais leves, elas já estão mais tranquilas. Por quê?
Por causa minha? Não, por causa do reiki. Porque a gente dissolve aquela energia pesada da volta, né? A gente descarrega a energia, porque vem a energia dos outros, é aí que entra um banho. O banho, ele não é para fazer você fazer as coisas. Não, ele é para uma chave que abre a porta para você passar por ela. Então, assim, eu tô muito carregada, eu tô muito pesada, as pessoas estão me atacando demais, eu tô sofrendo demais, tem muita palavra contrária, muita gente me botando o olho. Pessoal, às vezes os meus vídeos aqui batem 50 mil visualizações, para mim é maravilhoso isso. Mas você acha que não vem demanda, que não vem pensamento, que não vem que cara idiota, que cara imbecil? Isso tudo é pensamento para cima. Isso tudo tem que ser limpo. Isso tudo tem que ser purificado. No quê? Num banho. Num processo de reiki, numa energização. Por quê? Porque eu não posso me baixar para a energia de quem está mais abaixo do que eu. E mais abaixo eu digo em frequência energética. Em frequência energética. Porque alguém que chega para te atacar, ele tá lá embaixo. Ele tá na raiva, ele tá no desprezo, ele tá na violência, ele tá na maldade, ele tá no deboche, ele tá na tristeza, ele tá na mágoa, ele tá na insuficiência. Então eu não posso dar conversa, eu não posso me abaixar para isso. Entende? Obrigado, Nanda. Então, o pessoal que perdeu o início, quer pegar toda, vai estar toda ela no YouTube depois, tá? Toda, toda, toda. Porque a manifestação ela só vai ocorrer quando eu estiver alinhado com a minha verdadeira vontade. Aí a gente pega também da magia do telema, lá do Aleister Crowley, né? Assim como da Blavatsky, né? Todo mundo fala. Sim, eu lembro. Oi, Rose. Pessoal que curtiu, que bom que vocês estão aqui. É legal ver vocês me acompanhando, é legal ver vocês comigo, principalmente quem já teve consulta, né? Sabe do que eu tô dizendo, sabe do que eu tô falando. Às vezes as consultas são bem doloridas. Por quê? Porque, pessoal, a gente precisa limpar as feridas. Eu não consigo cicatrizar uma ferida enquanto ela tá cheia de pus. Eu não consigo, entende? E ninguém consegue. Então, para que haja manifestação, olha só, eu recebi um ataque um tempo atrás, assim, Alex, tu fala em manifestação, em emoção, em criação e cocriação, mas tu vive numa vida tão simples. E eu olhei para a pessoa assim, ó, mas quem é que disse que eu quis uma vida, ou estou planejando, ou estou tentando criar e cocriar uma vida milionária? Porque, pelo contrário, o que exatamente eu fiz foi criar e cocriar uma vida de paz e tranquilidade. Meus amigos, eu era professor. Eu trabalhava manhã, tarde e noite, aguentando desaforo de pai, de aluno, de colega e de diretor e de coordenador. De 4, 5 escolas diferentes. O meu trabalho, e eu estudava tudo isso, essa questão de terapia, isso tudo, porque eu tive uma professora no ensino médio que era muito espírita, que era do espírita kardecista. Eu comecei e eu escutei muitos os conhecimentos dela. Depois ela virou minha mestra Reiki. E ali eu desenvolvi uma mediunidade. Depois a Umbanda chegou na minha vida. Depois a Umbanda chegou. E chegou chegando. Mas eu cocriei o quê? Uma vida de paz, uma vida no qual o meu papel é ser terapeuta, ajudar pessoas. Eu não quero ser um guru da internet. Se isso acontecer, muito lindo, muito bom. Mas não. A minha proposta é abrir a minha clínica de tratamentos naturais. O centro de cura Chama Verde. É o lugar é isso que eu estou me criando hoje. E eu já comecei a movimentar o campo físico. Eu comecei a produzir a produzir não, né? A cultivar algumas ervas. Eu já comecei a fazer os meus vídeos aqui, fazer os atendimentos como profissional.
Tem algumas coisas que eu ainda quero adaptar? Tem. Porque eu ainda quero quebrar muito preconceito. Entende? Quero trabalhar com a fitoterapia, quero trabalhar com reiki, quero trabalhar com isso. Só que é isso que eu estou criando e co-criando. E vocês agora que estão aqui me acompanhando, sabe? Ai, bem-vinda, Cid. Olha só, Nanda, brigadão pela recomendação. Então, é um processo, como eu vou dizer assim, ó, que precisa acontecer no plano físico. Lembra o que eu disse para vocês lá no início da live? Quem não pegou, vai estar toda ela no YouTube já logo de tarde, tá? É assim, ó. Desde o início eu disse, se eu quero ser isso aqui, eu preciso passar por um processo que vai me transformar nisso. Eu não tenho como virar o grande terapeuta, o terapeutizador, o bambambam das terapias holísticas, o cara que entende de energia, se eu não tiver passado pelo processo de estudo, de vivido, de experimento, de situação de conhecimento, até chegar nesse ponto aqui. Agora eu tô por aqui mais ou menos, ó. Eu me assumi. Esse é o meu papel. É isso que eu quero fazer, é para isso que eu vou trabalhar. Não importa o que venham me dizer, não tem como dar errado, por quê? Porque eu estou alinhado com o meu propósito. Eu tenho força de motivação para isso, porque o meu corpo está respeitando a minha alma. Porque quando a minha alma estava cheia de bloqueios, eu passei pelo processo de desbloquear. De liberar a dor do pai, de liberar a dor da mãe, de fazer as pazes com a família inteira, de dizer, pai, te amo, hoje é o aniversário dele, feliz aniversário, foi a primeira coisa que eu fiz de manhã. Sabe? Então assim, ó, crises de ansiedade, são questões de bloqueio, de nervosismos, de amarras mentais, exatamente como eu estou dizendo, porque nada realmente tem valor. Oi? É isso. Você perde teu sono, você perde tudo isso para quê? Para algo que vai ser respondido, para algo que vai ser, sabe? Vai ser resolvido. Todas as questões se resolvem. Às vezes não é a melhor resolução que eu quero, mas tudo se resolve. É uma questão de apego. Uhum. Sim, todos nós temos, Valesca. Todos nós temos. Saber que temos é o primeiro passo para nós curarmos. Porque quando a gente cura, a gente liberta o corpo. Para o corpo agir. E olha, e eu vou dizer assim, ó, muitas vezes a gente liberta o corpo, aliás, liberta a alma e não entende por que o corpo responde. Aconteceu comigo. Comigo. Eu fiz um processo de cura, tá? Para me libertar de algumas questões relacionadas ao campo da educação. Como eu disse para vocês, eu fui professor por 15 anos da minha vida aí, para não dizer mais, porque o tempo que eu fui monitor não tô contando, tá? Comecei a trabalhar em escola com 15 anos, entende? Então, assim, trabalhei até os meus 32 em escola, tá? Até não aguentar mais, até começar a ter crises de ansiedade, até começar a ter crises de pânico e não querer mais estar lá, entrar num processo quase que depressivo 100%. E aí tu me diz assim, como assim, Alex? Por que isso? O que isso está acontecendo? Exatamente por quê? Porque eu estava me libertando das amarras, eu já estava no meu processo de despertar, eu já estava me libertando dos desejos do meu pai, dos desejos da minha mãe, eu já estava me libertando do que meu pai pensava sobre um homem usar brinco, eu já estava me libertando sobre o que a minha mãe pensava sobre a Umbanda, eu já estava no processo. Então, Severina, eu não sei exatamente o que te falar nessa questão aqui, porque essa é uma. Ele provavelmente não tá querendo vender, tá? Tem alguma coisa trancando essa venda. Existe sim um bloqueio aí.
tá? Ou ele não quer vender, ou ele não está infeliz com isso, ou tem alguém que não está feliz com isso, tem alguém que está travando essa venda aí. Sempre assim. Tá? Então, entende? Ah, mas Alex, tu falou pouco do espiritual. Não, mas eu falei o suficiente. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Se o corpo não está no lugar certo, é onde nós vamos sentir todos os sintomas. Quais são os sintomas da alma? O corpo físico. Dores de garganta, que não sejam física, né? Por exemplo, existem as dores físicas, as dores emocionais e as dores espirituais, as doenças. As doenças emocionais, tá? As doenças emocionais, elas são vistas no corpo físico, como por exemplo, falta de aceitação, da dor de estômago, da gastrite, problemas de autoaceitação também, problemas no estômago, problemas de gastrite, problemas de úlcera, tristezas profundas, dores de cardíaco, né? Mágoas profundas podem gerar desde do taquicardia até o câncer. Então tudo depende. Então assim, provavelmente, Jéssica, é bem possível, tá? Sim, eu faço as consultas via WhatsApp. Eu faço a ligação via ligação de vídeo. O valor é R$ 30 por consulta, tá? Porque o valor é baixo exatamente porque depende de um acompanhamento. Entende? Para chegar até aqui, eu passei por um processo. Não foi uma sessão que me libertou, não foi 2 sessões que me libertaram. Eu passei por 3, 4 terapeutas. Até eu conseguir botar minha cara aqui, falar o que eu tenho para falar e não ter medo de nada que venha. Entende? Por quê? Porque é um alinhamento, é um posicionamento, tá? Então vamos lá, ó. Vamos fazer um resumão para a gente terminar a live hoje? Então vamos fazer um resumão. Hoje a gente entendeu que para manifestar, para fazer manifestações, criar e co-criar a nossa realidade de uma forma que nos traga plenitude, nós precisamos entender que nós somos feitos não, mas nós precisamos entender que nós somos pelo menos aquilo que nós alcançamos, que nós temos 3 dimensões alcançáveis. O nosso corpo físico, o nosso corpo mental e emocional, que é a nossa alma, e o nosso espírito, que é a nossa consciência, tá? Que é aquilo que vai sair do nosso corpo quando nós desencarnarmos. Entende? A nossa consciência, apenas isso. O nosso campo etérico, ele acompanha a nossa consciência. Bom, sem o alinhamento desses 3, eu não consigo evolução, eu não consigo manifestação, eu não consigo cocriação. Então eu preciso estar alinhado com o meu corpo físico e o meu corpo mental e emocional. Ou seja, eu não consigo alcançar nada se eu estiver em desequilíbrio do meu corpo físico. Qual é o desequilíbrio do meu corpo físico? Estar fazendo, estar agindo, estar caminhando, estar buscando aquilo que não se quer verdadeiramente, aquilo que não está de acordo com a sua verdadeira vontade, que já está aqui no campo da alma e do espírito, na realidade, que é a tua própria e verdadeira essência. Então, 40 minutos, tá? Então aqui, a tua verdadeira essência. Enquanto você estiver fazendo aquilo que você não quer fazer ou que você não gosta de fazer, você nunca vai evoluir. Aí você sabe que você gosta de ser isso e aquilo. Corpo, alma. Na tua alma tu tem desejos e verdades que ficaram escondidas no passado porque foram sucumbidas e inundadas de vontades e desejos de outras pessoas para ti. É o que a gente chama de feridas de alma ou laços de alma, tá? Esses laços de alma estão impedindo o teu corpo físico de agir como você gostaria que agisse. Então é a vergonha
que fica aqui, né? A vergonha, a tristeza, a mágoa, o rancor, o ressentimento, a ilusão, o medo, tá? Tá tudo aqui. Isso tudo foi implantado. Enquanto isso tudo aqui funcionar dessa forma, esse aqui não vai para onde tem que ir. Enquanto esse aqui não vai para onde tem que ir, não existe nada que vá fazer milagre na tua vida. Nada. Esse aqui, ele está gritando, correspondendo a esse aqui que é o espiritual. Ele está desesperado, ele está te incomodando, ele está adoecendo o teu campo físico, ele está tentando te chamar atenção, porque o espiritual está desalinhado. Ei, tua missão de vida não é isso. Tu está indo para o caminho errado. Pum, dor de estômago, pum, dor de cabeça, pum, ansiedade, pum, nervosismo, pum, problema no físico. Para quê? Para te mostrar que tá errado, tá indo pro caminho errado. Vai estourar, não dá, não vai para aí, que aí tá errado, tá ruim. Ele tá te avisando, ele tá te dizendo. Só que ao mesmo tempo ele também tá te mandando, tu tem que agradar o Pedro, tu tem que agradar o Paulo, tu tem que agradar o João. Teu pai não queria que tu fizesse isso, tua mãe não gostava disso, tu não pode te separar porque mulher separada é feio, tu não pode viver porque não sei o que, tá tudo aqui, ó. Então eu tenho que limpar isso aqui também. Para libertar isso aqui e começar a poder praticar. Porque quando eu fizer isso, eu me alinhei com esse. Esse é a base de tudo. Que é o espiritual. Que é a minha missão de vida. Que é o meu sentimento de que eu tô no lugar certo e de que não me falta nada. Aí eu alinhei. Quando eu alinhei, eu entro no estado de flow. No estado de flow, as coisas são naturais. As coisas vêm. Você está indo também, mas você está indo porque você quer ir. Você está buscando porque você quer buscar. Você está buscando porque você tem um sentimento bom em buscar. Você tem, sabe, por isso que milionários ficam fissurados por dinheiro. Já não é mais o dinheiro, é o jogo, é o flow. Eles entram no estado de flow. Eles entram nesse estado onde eles vão sempre estar ganhando, negociando, fazendo. Acabam perdendo muita coisa, claro que acabam. Mas eles gostam daquilo. Só que eles também acabam perdendo muito. Por quê? Porque foram ensinados que eles têm que ter uma coisa que já não faz mais sentido para eles. Ai, mas é um vício. O vício é o caralho, é o que eu tô dizendo, ninguém é obrigado a nada. Se o cara quiser a vida inteira dele viver para negócios, ele tem o direito de viver a vida dele para negócios a vida inteira, sem se preocupar com mulher, sem querer ter filhos, sem querer viver essa vida. Ele tem a liberdade. E talvez esse seja o caminho real dele. Ser um grande negociante, ser um grande empresário. E não ser um grande pai. Ser um grande pai para ele talvez não seja, não teria tido valor. Entende? Sim, mas por que, Jéssica? Porque a ansiedade, ela é, na verdade, outra dessas travas. Porque foi exigido que você fosse de determinada forma, que você não é, e você se sente culpada por isso, mas não existe culpa nisso. Por quê? Porque todo mundo é diferente uns dos outros e nós não temos como nos igualar. Enquanto a gente quiser se igualar, botar a sociedade dentro de um quadradinho entre homem e mulher, 2 filhinhos e um cachorro dentro de casa, isso vai dar problema. Por quê? Porque tem muita gente que não nasceu para essa vida e se sente obrigada a estar nela. E não é necessário, não é necessário. Você pode viver uma vida feliz, sim. Quando as pessoas vêm para minha consulta e me dizem assim, Alex, eu estou vivendo um caso com uma pessoa que não me assume, eu digo assim, então você tenha inteligência emocional para aproveitar o máximo desse caso sem se magoar. Eu não vou dizer para você parar o relacionamento, pelo contrário. Eu vou dizer assim, ó, tem um lado bom. Você tem que saber aproveitar o lado bom e lidar com o lado ruim, que geralmente as pessoas não querem lidar com o lado ruim, com o lado negativo. Tá tendo um caso com uma pessoa que não te assume, beleza, não assuma ela também e não tenha planos com ela. Ah, isso é inteligência emocional. Ah, mas eu vou estar usando a pessoa? Ué, a pessoa não tá contigo só por sexo? Então você tá com a pessoa só por sexo também. Mas você tem que ter a consciência disso e ter a clareza disso e ter a firmeza em agir assim. Compreende? Mas para isso a gente precisa limpar a alma. E limpar a alma significa tirar essas porcarias todas dessa gente.
Aí nós entramos no flow. Aí tu não precisa te preocupar. A tua prosperidade vem, o teu dinheiro vem. Por quê? Porque você está agindo com o teu corpo em direção àquilo que tu sente, aquilo que tu gosta, aquilo que tu quer. Os melhores garçons são os caras que ganham mais grana na noite. Sabe por quê? Porque eles não são trouxas, eles atendem bem o cliente. Eles fazem aquilo ali com alegria. E aí o cliente vai lá e cinquentão na mão dele de gorjeta. Já aconteceu comigo, já fiz bico de garçom. E aí, sabe, quando tu faz a coisa porque tu quer fazer, porque tu gosta de fazer, porque é natural. Sem a vergonha do outro, sem o medo do outro, sem estar se preocupado se tá bom, se tá ruim. Eu vou fazer do jeito que dá para fazer, do jeito que eu quero fazer, do jeito que eu consigo fazer. Assim, então, nos meus vídeos hoje, tem vídeos meus que eu sou bem autocrítico. Mas eu olho assim, mas Alex, tu tá só com o celular e com a tua mesa. Tá ótimo. Tu tá começando a levar a tua mensagem, a mostrar para as pessoas aquilo que tu aprendeu, a ver como é que tu pode, a mostrar para elas que tu pode ajudar elas a se libertar assim como tu te libertou. Então, então eu vou fazer como dá, eu vou fazer como eu posso, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer um pouco mais simples, eu vou fazer um pouco mais, mas eu vou fazer. Por quê? Porque se eu não fizer, não vai ter resultado. Pois é, e você tem total direito a isso, e tem total direito de viver sem culpa por isso, de viver sem ser julgada por isso, de viver. Mas aí é que tá. A gente precisa entender. As pessoas irão julgar, as pessoas irão falar. Por quê? Porque enquanto você fizer aquilo que elas não têm coragem de fazer, elas vão te atacar. Obrigado, Armida. Elas vão te atacar. Elas vão te atacar. Não adianta você tentar negar isso. Então, o que você tem que fazer? Tirar o poder dessas pessoas. Eu não ligo para o que elas falam. Quando você não liga para o que elas falam, você tira o poder delas. Elas podem falar o que elas quiserem. Foda-se, não chega até mim, não me alcança. Por quê? Porque a minha força está muito mais definida e alinhada com aquilo que eu quero fazer do que com a bosta da opinião de alguém que não tem coragem de fazer merda nenhuma e quer falar dos outros. Aí, ai, Alex, que revolta, como é que tu fala palavrão? Exatamente para entender que quando a gente faz terapia não é a gente ficar bonzinho, não. É pelo contrário, é a gente muitas vezes endurecer e entender que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. E que não adianta você oferecer a tua vida ao outro esperando que ele faça a mesma coisa, porque ele não vai fazer. Na hora que tu precisar, ele vai virar as costas sim. E aí é que a gente precisa se libertar. Porque o mesmo pai que disse que você não ia conseguir nada na vida é o pai que não te ajuda quando tu precisa de dinheiro para pagar a conta que ele disse que você não ia conseguir. E quando ele diz que tu não vai conseguir, o teu organismo inteiro hoje começa a trabalhar para tu não conseguir, para dar razão para o teu pai, porque o pai tem razão. Crença limitante. Ao invés de eu dizer assim, ó, tu que pensa, porque eu sei o que eu estou fazendo e eu vou conseguir sim. Mas tu só tem essa força para enfrentar uma autoridade como o pai se tu tiver no teu verdadeiro alinhamento. Se tu realmente estiver fazendo aquilo que tu quer fazer, aquilo que tu gosta de fazer. Porque senão não vai dar. Não vai conseguir. É a única maneira. Tira as travas, tira a vergonha, tira o medo. Tira as palavras dos pais. O que sobra? O que sobra é tudo aquilo que estava trancado por isso tudo. Afogado nisso tudo. É tudo aquilo que estava afogado nisso tudo. 30, Pedro? Não, hoje não. Hoje não, porque tem.
A minha agenda tá bem cheia pra semana que vem, pessoal. Quem quiser conversar comigo, tá R$ 30, tá? A gente faz jogo do tarô, a gente faz a conversa toda, a consulta toda você recebe reiki durante toda a consulta, né? E a gente esclarece muitas dessas coisas aí e começa a alinhar o porquê que a gente pode fazer. Chama no link lá, Pedro, no link do perfil que aí a gente conversa. É isso aí. E aí o que que acontece? Tu se sente culpada pela mãe, essa culpa pela mãe faz com que você não siga o teu planejamento de vida, tá bom? Então, pessoal, por hoje nós ficamos aqui. Quem perdeu a live hoje, ela vai estar toda no YouTube já na parte da tarde, tá? É uma live bem esclarecedora, valeu bastante a pena ter colocado, tá? Foi muito bom, tá bom? E aí amanhã nós voltamos na live ali meio-dia ou às 8 da noite. Beleza? Pessoal, vamos lá no Instagram. Pessoal, no WhatsApp vocês têm que chegar ali, clicar e tem um número ali. Às vezes ele não vem direto para mim, mas tá ali o número, tá? Pode mandar mensagem pelo direct, pode mandar mensagem pelo direct lá do Instagram. O Instagram vocês ali no link do perfil ali vocês conseguem também, tá? Tem tanto do YouTube quanto do Instagram. Hoje já vai estar lá. Essa live toda hoje dizendo como que a gente alcança essa manifestação, tá? Porque o estado de flow ele só vem com a naturalidade. Ele só vem quando você está conseguindo não ligar porque os outros pensam naturalmente. Baixar a sua cabeça, trabalhar e fazer aquilo que você quer fazer. Aí a coisa acontece. O Instagram tá ali no perfil. Você clica ali. É o Mago Terapeuta 7, se eu não me engano. Tá? Tudo ali no perfil vocês têm como me encontrar em todos os vários momentos, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Beijo, beijo para vocês. Estejam todos guardados, protegidos e guiados por os nossos mestres ascensionados, anjos, arcanjos, querubins, Elohims e orixás. Todos os guias, protetores, guardiões e mentores